por que eu tenho que obedecer a Deus para ser abençoado? E a resposta está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem numerosos, entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Veja só, qual é o primeiro pré-requisito que Moisés transcreve, passa para aquele povo? Obediência. Primeiro, então, nós temos a obrigação de obedecer a Deus. Por quê? Porque todo pai gosta de um filho obediente, irmãos. Isso é natural. E aí continua a história. Versículo 2 diz assim: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante a longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Veja só, não existe almoço grátis, é assim que a gente brinca, não é isso? Deus os pôs à prova. Deus nos porá à prova sempre, irmãos. Não adianta. Para que a gente dê valor, o ser humano só dá valor às coisas quando ele paga um preço por isso. E muitas vezes a gente vê pessoas que recebem heranças milionárias e depois não tem mais nada, porque não sabe dar valor àquilo que recebeu. Então o Senhor Deus também é uma pessoa que nos dá todos os direitos como Pai. A diferença é porque Ele nos põe à prova, para que a gente valorize aquilo que Ele deu para cada um de nós. Esse é o poder de Deus. E nós vamos continuando essa história. Versículo 3 diz assim: Ele deixou passar fome e depois lhe deu de comer maná, uma comida que ninguém, ou que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não só vive de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Nós damos muito valor às coisas materiais, irmãos. E elas têm o seu valor, é claro. A gente luta para conseguir as nossas coisas, então isso tem um valor. Mas isso não é tudo. Aqueles que tiverem fé em Deus, têm que viver das coisas que Deus fala, que Deus diz, como falou a palavra. Tem que crer a esse ponto, para que viva em paz e seja abençoado. Porque essa é a vontade de Deus. Que sejamos seres humanos obedientes, dependentes do Senhor. Claro, temos as nossas obrigações, mas não podemos deixar de sermos obedientes a Deus. É o primeiro pré-requisito que o Senhor quer na vida de um ser humano, é a obediência. Depois dela, vem a bênção na vida das pessoas. Versículo 4 e 5 diz assim: durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. 40 anos se passaram. As roupas não ficaram gastas. O poder de Deus na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam viajando pelo deserto. Mas mesmo assim havia muita reclamação. Porque nós somos seres humanos. Somos assim, reclamantes. Tudo que Deus fizer com a gente, que qualquer pessoa fizer, nós sempre vamos encontrar um motivo para não ficar satisfeito. É do ser humano. Então, nós precisamos ter a consciência que aquilo que nos prova, e quando isso é a vontade de Deus, é para o nosso bem. Versículo 5 diz assim: fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus nos corrige como um pai corrige o filho. A vontade de Deus para cada um de nós é de nos ter como filho. Por isso que Ele só abre a mão na hora certa. Só faz tudo de acordo com a sabedoria dEle. Para quê? Para nos ensinar. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas sábias. É que haja entendimento na nossa vida.
Se não houver, nós não aprendemos a valorizar as coisas, as bênçãos de Deus. O versículo 6 continua dizendo assim: obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus. Obedeçam, obedeçam. Essa é a vontade de Deus, que a gente viva de acordo com ela, de acordo com as suas orientações. Irmãos, quando nós obedecemos, nós não precisamos da lei. A lei só existe para aqueles que cometem crimes, erros. Se nós estamos certos, a gente não precisa. A lei não é contra a gente, é para proteger. Temos que ter essa consciência. Se o nosso Deus nos prova, nos coloca à prova, é porque Ele quer nos proteger. Ele quer o melhor para cada um de nós. Nós precisamos entender. O versículo 7 diz assim: pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, de fontes que jorram água pelos vales, pelas montanhas, e uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa. O versículo 7 continua dizendo assim: pois eles o está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões, de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. Quer dizer, uma terra farta, uma terra que tem água. E onde tem água sempre tem tudo, porque água é o Espírito Santo de Deus na palavra. E continua no versículo 8: é uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. Só coisa boa que existe até hoje no nosso tempo. Só alimento de primeira qualidade, tudo aquilo que nós queremos para nossa casa, para nossa família. É essa a vontade de Deus para cada um de nós. O 9: é uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Eu estive pesquisando aqui que as montanhas têm minas de cobre. Olha, se as montanhas têm minas de cobre, as águas descem pelas montanhas, vem remédio. O cobre, ele age no sistema nervoso, no sistema imunológico, no sangue, em todo o organismo do ser humano, para o bem. Então, Deus já trata a saúde da gente na água, daquele povo, daquelas pessoas que obedecem a Ele. Até a água é remédio para aquelas pessoas. Então, e qual é o pagamento que o Senhor quer? Obediência. Continua sendo o mesmo. O versículo 10 continua e já encerra, dizendo assim: vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Louvarão o Senhor nosso Deus pela terra que lhes deu. Significa o quê? Agradecer a Deus. Quando a gente louva alguma coisa, a gente está agradecendo. Deus quer ser agradecido por nós. O nosso coração tem que ser um coração agradecido. Nós temos a obrigação de dizer obrigado, Senhor. Porque tantos benefícios, claro, houve as provas, tem que acontecer a obediência, mas isso é lógico. Por quê? Porque se a gente não tem nenhum temor, qual é o interesse de Deus? A gente não quer ajudar ninguém que não seja uma pessoa digna de ajuda. Isso está no nosso coração já. É uma herança de Deus na nossa vida. Então o Senhor quer que cada um de nós sejamos obedientes, para que Ele, obedientes e agradecidos a Deus, louvando a Deus. Para quê? Para que Ele entenda que a cada dia pode fazer o melhor por cada um de nós. Isso é prática para a nossa vida. Se agirmos assim, teremos a graça de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.